2, versículo 8 e 10. Lá ele começa a narrar o nascimento, de Jesus. E diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que vos trago boas novas de alegria, que o será para todo o povo. Então, vinde e adoremos e celebremos ao Senhor. Amém? Amém. versículo 11, ele diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que vos será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então nós iremos cantar o primeiro Natal. Amém.
Glória a Deus, porque esse menino nos nasceu, porque esse menino veio à terra. E o versículo 12 diz: e isto vos servirá como sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu como um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aí surgiu os anjos proclamando o Natal do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Glórias a Deus nas alturas. Toda a glória é dada a Ele. Um minutinho, eu vou aproveitar aqui. Gostaria da Adriana entregar uma lembrancinha para a Elaine. Elaine se dedicou, ensaiando a gente, deixou seus afazeres em casa para estar aqui junto com a gente no decorrer da semana e do mês. E a gente é uma lembrancinha da MCM. Amém? Palmas para a Elaine. Amém. Deus te abençoe e continuação dessa bênção. Amém? Amém. Glória a Deus na altura. Bem presente. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos ter neste momento a participação do Ministério Infantil. Eles vão cantar Jesus nasceu. Vamos lá, crianças? Vamos adorar ao Senhor neste momento, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu quero convidar os irmãos, neste momento, a adorar ao Senhor, porque é um momento de adoração também diante da presença do nosso Deus, a nossa oferta e o nosso dízimo. É a gratidão dos nossos corações diante daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, amém? Então, você que está nos visitando nesta noite, não se constrange. Mas se você quiser participar, você tem toda a liberdade para participar deste momento de oferta na casa do Senhor. O pastor Pilatos está aqui à frente e os irmãos já podem vir participar deste momento enquanto a nossa irmã toca o hino.
na sua casa. Pai querido, que o Senhor venha abençoar cada dia mais as nossas finanças, a nossa vida financeira, ó Pai. O nosso local de trabalho. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, esse lugar seria abençoado. Ó Pai, se nós temos um emprego, ó Pai, nós cremos, ó Deus, que a nossa vida tem abençoado aquele lugar, a nossa mesa. Ó Pai, que nós tenhamos sempre para dar para aquele que precisa, para aquele que necessita. Que seja sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua multiplicação, ó Deus. Abençoa a vida dos Teus filhos, aqueles que têm contribuído, mas abençoe também, ó Pai, aqueles que não têm para contribuir. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Gostaria de convidar o pastor Regiane, então. Amém? Amém, amém? Vou fazer duas pequenas homenagens para o nosso pastor e para o Fábio. Gostaria que os dois viessem à frente. Entrei no Google para saber o significado da palavra gratidão. Porque a gente fala gratidão, cada um vê de um jeito, cada um escuta de um jeito, né? Aí eu entrei aqui no Google, fala assim: qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio e um favor. Então aqui a gente vê duas pessoas, o Fábio que ficou aqui na igreja no decorrer de tantos anos. Nos últimos anos quem ficou à frente foi o Fábio. Então a gente tem que ter um coração de gratidão pela vida dele, né? Pela família. Não tem como eu falar de todos, mas ele representa a igreja. E eu vou pedir para a irmã Dete dar uma lembrancinha em nome da MCM e o nosso pastor que está também nos ajudando em janeiro, né, pastor? Obrigado. Que toma posse. Já é o nosso pastor, né? Motivo de a gente agradecer, porque a gente estava pedindo há muitos anos um pastor para a nossa igreja. E Deus ouviu as nossas orações. Deus mandou, né? Não é eu, não é Elaine, é Deus que ouviu as orações. Então, é um homem que vem ser dirigido por Deus, mensagens edificantes para nossas vidas, e continua assim, pastor, sendo usado por Deus. Amém? Também vou pedir para as irmãs que está com a lembrancinha, vou entregar em nome da MCM. Tem mais. Sim. É porque vai precisar de muitas mensagens, muitas programações. Começando, né, pastor? Começando, vai precisar de muito. Eu vou orar agradecendo a Deus, amém? Que Deus possa estar à frente de tudo e abençoando o nosso culto, que agora mais o pastor vai trazer uma mensagem que ele venha ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje de manhã, a aula nós falamos muito sobre a presença do Espírito na EBD. Falamos muitos. Então, que Deus possa estar usando o pastor e nós também, que possamos sair diferente do que entramos. Deixar a mensagem falar no nosso coração. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Primeiramente, Deus, te agradecendo essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos numa só fé, Deus. Sou grato a Ti, Deus, por essa oportunidade. Se estamos aqui, porque até isso eu tenho nos abençoado, Deus. Fizemos planos e o Senhor deu a resposta. Estamos aqui para a honra e glória do Teu nome. Abençoando, Deus, a vida do Fábio, continuando abençoando ele. Usa o Teu servo, Deus, a Tua obra, Deus.
Só o Senhor sabe o coração dele e do pastor, usando também o pastor que venha trazer mensagens edificantes para nossas vidas, Deus. Eu necessito, e eu creio que cada um de nós aqui necessita de ouvir uma palavra, um recado de Deus, tanto a mensagem quanto os louvores, que venha ser tudo dirigido pelo teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Amém. Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele tudo perfeito louvor. Eu queria conhecer os nossos visitantes, por gentileza. Levante as suas mãos, ou levante a sua mão. Pronto. Por favor, socialize o seu nome, diga o seu nome para nós. Irene, né? Irene é o que, Tiago? A avó de Tiago, né? Glória a Deus. Tem Maria atrás, seu nome, por favor? Mateus, nome bíblico para esquecer, a gente não esquece esse nome. Irene Mateus, ali do lado de Eliane, por favor, diga o seu nome. Sheila. Manuel, não é isso? Manuel, tem ali o Júnior, que já não é visitante. Glória a Deus, do meu lado direito, que é o seu lado esquerdo, por favor. Kátia, a minha sobrinha Maria Paula. Lá atrás, o seu nome, por favor. Você escolheu para o lado do seu nome, por favor. Tiago. Andresa. Você parece que é o Rodrigo da seleção brasileira, mas você não tem nada, tá bom? Diga o seu nome aí. Juliano. Carlos. Na galeria, Renata. Júlio. Marisa. Você não é visitante não, gente? Não. A mãe da Viviane, que estava recebendo, você estava recebendo a oração do pastor e não sabia. Eu fui informado que a senhora machucou a costela, está correndo, graças a Deus. Já está correndo? Diga o seu nome, por favor. Júlia. A nossa irmã Regiane está entregando uma lembrancinha a todos os visitantes. Você que é visitante não recebeu a lembrancinha, continua com a mão sem vida. Tem gente na galeria lá, tá, Regiane? Como é que a igreja vai dizer para os nossos visitantes? Quero convidar aqui o Júnior, conhecido como Julinho, por gentileza. Quero convidar o Tiago, quero convidar a Valéria, quero convidar a Dona Maria, vem aqui à frente. Por gentileza. Quero lançar uma proposta e pedir o apoio para a abertura de uma assembleia extraordinária. Os membros da igreja desfavorável, levante a mão para a abertura da nossa assembleia extraordinária. Glória a Deus. Amém. Deixa eu explicar para vocês, né? Para se tornar membro de uma igreja batista, tem 3 formas de você se tornar membro de uma igreja batista. Por intermédio do batismo, carta de transferência de uma igreja batista para outra igreja batista, ou ser recebido por aclamação. Então nós temos aqui o Juninho e a Valéria que estavam sendo recebidos por aclamação. A nossa irmã Maria também estava sendo recebida por aclamação. E o Tiago, que é membro da igreja batista do interior da Bahia, Água Limpa. É isso mesmo, Tiago? Água Limpa. Todas as pessoas que externam o desejo de congregar na igreja batista em Vila do Estado, eu entro em contato com os pastores desses irmãos, né? Até por uma questão de ética, por respeito. Então, eu entrei em contato com o pastor do Júnior, com o pastor da Valéria, entrei em contato com o pastor do Tiago, e a irmã Maria foi recomendada por irmãos que já conhecem ela algumas datas, né? Então, geralmente, eu peço para que as pessoas frequentem o culto. Pastor, eu quero congregar aqui, mas frequentando para ver se realmente a igreja tem a sua expectativa. Aí, depois de um período, a gente conversa novamente, e aí eu pergunto por que as pessoas querem congregar e tal. E aí eles externam o motivo pelo qual eles optaram em congregar em Vila do Estado.
E aí nós recebemos ele por aclamação na Assembleia. Nas igrejas batistas, tudo é decidido coletivamente. Claro, se for precisar comprar uma lâmpada, eu não vou fazer uma Assembleia para comprar uma lâmpada, né, irmão? Mas coisas assim de alto nível, a gente faz uma Assembleia para decidir tudo coletivamente, né? Então nós estamos recebendo, como pastor desta igreja, eu sou grato a Deus por vocês, e a minha oração é que a chegada de vocês seja de bênção para a vida da Igreja Batista de Vila Gustavo, e queremos ser bênção na vida de vocês. Quero chamar a Damis, está com 2 bebezinhos ali, por favor. Aí está com esse bonequinho aí, a Iris é minha filha, né? É um carinho. Hoje mesmo ela passou com essa bonequinha que a mamãe deu, dando banho da boneca, e trouxe para a igreja com 2 bebezinhos ali. Eu vou pedir que a Damis ore pela vida deles, que eles sejam bênção na Igreja Vila Gustavo. E obrigado, tá bom? A gente não é dívido, não, mas a história dele. Olha isso. Pai de amor e infinita graça, nós oramos ao Senhor nessa noite, Pai. E demos graças a Ti, Pai, por podermos, Pai, ter o título de cristão, Senhor. Por podermos, Deus, carregar o Teu nome, Senhor, onde quer que nós vamos, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esses irmãos que estão chegando, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, porque a Tua igreja está crescendo, que os irmãos, Pai, se deixem ser usados pelo Senhor. Pai, que a igreja os receba de braços abertos, de coração aberto, Senhor. Deus, e que eles estejam, Deus, na disposição, Deus, na dispensação do Senhor. Deus, que o Senhor, Deus, venha usá-los, Deus, com poder e graça. Que eles venham crescer dia após dia na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, que eles, Deus, venham edificar, Deus, o corpo do Senhor, Pai amado. Deus, que Deus, através da instrumentalidade deles, Pai, que a Tua igreja venha crescer também, Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai amado, não só pelos irmãos que estão chegando, mas pela Igreja Batista em Vila Gustavo, Senhor. Deus, muito obrigado, porque mais um ano, Deus, vai se findando e nós podemos ver, Deus, o Teu braço forte sobre nós. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu infinito amor, Senhor. Continua nos abençoando, Deus, através da Tua palavra, Deus. Usa o Teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podem se sentar. Depois os irmãos, né, podem cumprimentar, dar um abraço, seja bem-vindo. Pode sentar, Maria. A vitória é nossa, viu? Amados, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês nessa noite. E eu quero falar sobre uma mensagem de boa nova para o seu Natal. E o texto no qual nós vamos pensar está em Lucas capítulo 4, a partir do verso de número 14. Lucas capítulo 4, verso 14. Vou pregar subordinado a oração da Damis, a minha esposa, e a oração que a irmã Regiane fez. Então eu creio nessas orações e por isso eu vou orar. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Lucas 4, quem achou, diga cheio. Quem não achou, diga estou à procura. Quem procura? Lucas capítulo 4, vamos ver a partir do verso de número 1. Você pode ligar a sua Bíblia, tá? A gente não tem dificuldade não. Ah, pastor, mas eu tenho uma Bíblia digital aqui. Liga a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia. Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Está escrito: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado para o deserto pelo Espírito, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada. Nesses dias ele teve fome. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando a outro lugar, mostrou-lhe o alcance de tudo aquilo, todos os reinos do mundo. Verso 6, e disse: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos,
porque lhe foram entregues e os dou aqui a prisão. Se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. No poder do Espírito, verso 14, Jesus voltou para a Galileia, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas, e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Verso 17. Entregando-lhe o livro do profeta Isaías, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabei de ouvir. Todos o apavoravam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: este não é o filho de José? Amém? Amém. Logo no início do culto, a Elaine ela fez uma observação interessante. A observação a qual a Elaine fez é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu no Natal. Essa data era uma data que era voltada para a adoração ao Deus Sol. A igreja, como uma estratégia, ela tenta tirar a centralidade da adoração ao Deus Sol e ela pega essa data e coloca como o nascimento de Cristo Jesus. Nós sabemos que isso é uma realidade. Mas nós vivemos em uma sociedade que, nessa data especificamente, ainda que nós não estamos no dia 25, é uma data que o mundo para, vamos dizer assim, e aponta para o Natal. E fala do nascimento do Filho, fala do nascimento do Cordeiro. Conforme nós cantamos esse hino, nós, como igreja, nós aproveitamos essas oportunidades para trazer, de fato, o verdadeiro sentido do Natal. Sabemos que essa data é uma data que o comércio ele se aproveita dessa ocasião para poder vender. É um momento de troca de presentes, de você presentear e você também ser presenteado. Sabemos que há um comércio nos bastidores trabalhando nesse sentido, mas nós aproveitamos as oportunidades para poder também presentear alguém que você tem uma consideração muito grande. É como o dia dos pais, como o dia das mães. Dia do pai todo dia, dia da mãe todo dia, dia das crianças todo dia, mas não dá para dar presente todo dia. Então, nesse sentido, não é pecado você presentear alguém no Natal. Não é pecado você separar um momento desse para poder pensar a respeito do nascimento do Cordeiro, a respeito do nascimento de Jesus. Até porque nós não adoramos Papai Noel. Nós adoramos o Cordeiro, nós adoramos a Jesus Cristo. Só que Natal, para mim, sempre foi uma época que mexia muito com as minhas emoções. Eu não sei como vocês avaliam o Natal. Mas por que o Natal mexia com as minhas emoções? Porque para mim Natal é algo familiar. Então, devido ao trabalho, devido à labuta do nosso cotidiano, às vezes nem sempre a família tem aquele momento para parar, conversar, se abraçar.
Então no ano passado eu via muitas famílias reunidas, né? E nesse sentido, partindo do ponto que a igreja é a família de Deus, nós somos irmãos, por isso que a Bíblia fala que temos amor fraternal, é amor de irmão. Para muitas pessoas, a igreja é uma família. Para muitos irmãos, a igreja é a única família que ela tem ou que ele tem. Porque a família, ela é essencial para a nossa vida. A família é essencial para trocarmos afetos, trocarmos experiências, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, mas a gente precisa da família. Então o Natal para mim sempre foi associado à família. Eu lembro de um vídeo que eu assisti interessante, um senhor que criou seus filhos, todos os filhos bem-sucedidos, médicos, engenheiros, e todo Natal ele não via os filhos, porque os filhos nunca tinham tempo. Sabe o que esse senhor fez? Ele preparou uma certidão de óbito e enviou para todos os filhos. Cada um morando num país diferente, outros morando num estado diferente. Entraram em planos, começaram a chorar. E eles tiveram que se reunir para fazer o sepultamento do velhinho. Quando todos foram, perceberam que o velhinho estava vivo. E aí ele falou: só assim para vocês virem visitar. Eu quero começar dizendo para você, aproveitando essa ocasião do Natal, que a gente liga a televisão, a gente só fala de doação, de ajudar, e o coração da gente fica mole nesse sentido. Eu quero começar dizendo algo para você: valorize sua família. Às vezes a gente mora ao lado da mãe e não vai ver a mãe. Às vezes moramos ao lado do pai e não vamos ver o pai. Às vezes quando o pai chega do trabalho, a filha sai para ir à faculdade. Quando a filha volta da faculdade, o pai está dormindo porque amanhã ele precisa acordar cedo para trabalhar. E a gente vai vivendo essa correria da vida tão intensa que a gente esquece o que é mais importante. Valorize a sua família. Geralmente eu faço um Natal na minha casa. Reúno minhas famílias, converso com os filhos, agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, porque a família, ela é importante para a nossa vida. A família, ela é importante para o nosso crescimento como seres humanos, como pessoas. No momento mais difícil, talvez muitas pessoas podem nos abandonar, mas a família, ela precisa estar perto. Quando alguém está doente, no começo da enfermidade, as pessoas vão visitar, ficam comovidas. Mas quando fica 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses, só vai parente, só dorme a família. A família é base. Mas o texto que nós acabamos de ler é um texto que Lucas primeiro ele narra o momento no qual Jesus ele foi tentado pelo diabo. Diante de uma grande necessidade. Uma das necessidades que o texto narra é que Jesus estava com fome. Ele precisava se alimentar. E o tentador justamente apresenta para ele a resposta para saciar a fome. Mas Jesus, ele não cede à tentação. Ele coloca a palavra de Deus como algo superior a uma necessidade física, a uma necessidade humana. E essa tentação ela é narrada posterior ao batismo de Jesus, por João Batista. Depois ele enfrenta o diabo no deserto. E depois Lucas narra que Jesus ele entra na sinagoga, abre o livro, e quando ele abre o livro, dentro desse corpo de informação, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós estamos aqui falando do Espírito Santo. Nós estamos falando que Jesus ele teve a autoridade, não dada por homens, mas a autoridade dada pelo próprio Deus. E Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito Santo de Deus, ele não é como um troféu, no qual a gente pega esse troféu e põe na parte alta do rato, da estante, para que todos que ao entrar na nossa casa, na nossa residência, olhem para o troféu e digam: ah, ele tem um troféu. O Espírito Santo, ele tem uma finalidade, ele tem uma proposta, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E Jesus, ao narrar que o Espírito Santo estava sobre ele, Jesus vai narrar justamente qual é esse objetivo, qual é esse propósito. E ele fala para anunciar as boas novas. A boa notícia. Interessante que boas novas era uma mensagem que o mensageiro transportava. E quando o mensageiro chegava, ele dizia: eu tenho uma boa nova, eu tenho uma boa nova. Toda aquela cidade parava para escutar aquela boa notícia, porque na época não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tem como dar um like ou um dislike. Então o mensageiro, ele vinha com essa notícia que era uma boa nova. Eu tenho uma boa nova. E Jesus, ele veio trazer essa mensagem, essa boa notícia para nós. Mas a notícia, para ser boa, ela tem que ter coerência, tem que ter lógica. Porque se eu estou com a minha mesa farta, se eu estou com a minha despensa cheia de alimentos, e você diz: eu tenho uma boa notícia para você, eu trouxe aqui 1 quilo de feijão, eu vou agradecer, mas não é tão boa assim porque não me falta. Mas essa boa notícia, essa boa nova, é que todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós. Porque em Adão, todos nós pecamos. Nós herdamos o pecado adâmico. Nós herdamos o pecado de Adão. O homem entrou o pecado e a morte. Mas a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagine alguém que está preso, está em uma cela, prisão perpétua, e de repente você chega naquela prisão, diante daquela cela, e chama aquele preso e diz assim: eu tenho uma boa notícia para você. Ele vai olhar para você e vai dizer: que boa notícia, eu estou preso, prisão perpétua, mas fala, eu vou te ouvir, não tem opção. A boa notícia é que você vai passar por uma cadeira elétrica. Isso não seria uma boa notícia para aquele preso. Mas se você chegar para aquele preso, diante daquela cela, encarcerado, e dizer para ele: eu tenho uma boa notícia para você, eu estou com a chave a qual vai abrir a porta, e a partir desse momento você está em liberdade. Isso é uma boa notícia. A nossa vida espiritual é como um homem encarcerado. Estávamos presos em nossos pecados. Mas Deus, por intermédio do Filho, enviou essa boa notícia para pregar o Evangelho, essa mensagem de restauração, de reconciliação, para que por intermédio dessa mensagem fôssemos reconciliados com Deus. O melhor presente no Natal é o perdão que o Senhor nos ofereceu. E quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, é porque o ministério de Jesus foi desenvolvido pelo poder do Espírito. Igreja, nenhuma igreja, nenhuma placa denominacional, ela tem o poder de mudar a mente do ser humano. Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de convencer. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu tinha apenas 20 anos de idade. Na flor da juventude, na flor da idade, 20 aninhos.
E quando eu pensava em ser cristão, eu digo, ser cristão nada. Eu tinha uma visão de crente, tá? Não é, me perdoe aí, mas era uma visão que eu tinha de crente. Para mim, crente não dava risada. Para mim, crente não jogava bola. Para mim, crente não assistia filme. Para mim, crente andava devagar de cabeça baixa. Para mim, crente era tímido. Então, tinha várias ideias do que é ser um discípulo de Jesus. Então, humanamente falando, eu não iria fazer essa escolha de seguir a Jesus. Mas hoje, eu me pergunto, por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu não fiz isso antes? Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de pegar o coração de pedra e transformar em coração de carne. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de convencer o seu pai, de convencer o seu filho, de convencer a sua mãe, de convencer o seu irmão, de convencer o seu sobrinho, ou até mesmo o seu vizinho. Porque Jesus, ele veio para trazer essa boa notícia. Ou melhor, ele é a própria boa notícia. Ele é a boa notícia. Ele é a mensagem. Ele é o amor de Deus materializado na natureza humana. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu isso na sinagoga. E quando ele fez essa leitura, os presentes ficaram admirados. E eles ficaram tão admirados, ao ponto deles questionarem, dizendo, este não é filho de José? Em uma outra ocasião, o questionamento foi o seguinte, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque o reino de Deus não é aparência, é essência. O reino de Deus não é essa aparência, porque se espera um rei. Qual é a lógica do rei? Um cavalo, de uma espécie, uma raça boa, uma coroa, mas ele vem na jumenta. Mas irmãos, essa entrada dele triunfal sobre uma jumenta não é algo fora do comum, no sentido de que foi um acidente, é proposital. Porque o reino, ele é grande em poder, mas na aparência, ele é simples. Daí vem a preocupação dos reis, que ele vai tomar o trono, que ele iria tomar o trono, mas não é nesse sentido. Quando nós pensamos no Natal, se você tem esse privilégio de fazer o uso do metrô, quando nós passamos ali na Marginal Tietê, em frente à rodoviária, tem vários presépios montados ali. Aqueles presépios estão ali de janeiro a dezembro. Sabe quais são esses presépios? Moradores de rua. Que montaram sua cabana, que estão ali, e muitos querem dormir, porque para alguns o sono anula a vida. Você consegue imaginar aquelas pessoas que estão naquele presépio, contemplando os fogos e artifícios, contemplando as crianças passando com o brinquedo da mão, porque ganhou do papai, porque ganhou da mamãe, contemplando as famílias reunidas, trocando presentes, trocando afetos. E às vezes a gente vive como se ele fosse algo qualquer, parece até que é um poste, parece que é uma água. A gente lida com a miséria humana de forma natural. Com a miséria humana de forma natural. Agora mesmo eu estava em casa e o meu cunhado mandou para mim um vídeo, antes de eu vir à igreja, que uma moradora de rua, ela passou e ela escolheu o meu carro. E arranhou o meu carro. Ela arranhou o carro do meu cunhado, arranhou o carro do vizinho e arranhou o meu carro. Ela passa, arranha a lateral do carro, depois ela faz a volta e arranha a outra lateral do carro. Mas quando você olha, quando eu olho para aquele vídeo, eu vi que aquela pessoa não estava no estado 100%. Então a gente está vivendo num mundo que tem pessoas que estão aí na loucura da vida. Mas quando eu olho
olho para esse presépio lá na Marginal Tietê, ao lado da rodoviária, quando eu olho para pessoas nesse estado, porque ninguém sem consciência vai arranhar um carro de uma outra pessoa, a não ser que tenha uma briga com o vizinho, aí tem vizinho que faz isso por aprender, mas não foi o caso. Eu penso nessa mensagem que Jesus está dizendo, que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ele veio trazer essa mensagem não somente para mim, não somente para você, mas ele veio trazer essa mensagem para todo mundo. Eu fico imaginando, quando Jesus olha para essas pessoas que vivem à margem da sociedade, sabe o que é que ele vê? Ele vê a sua imagem e a sua semelhança. Ele vê pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, vivendo a miséria humana, uma consequência do pecado. Porque Deus, irmãos, não fez ser humano nenhum para dormir debaixo de um viaduto. Deus não fez ser humano para dormir debaixo de uma ponte. Deus não fez o ser humano para fazer uso de entorpecentes, para esquecer a sua miséria, para esquecer a sua dor. Deus não fez o ser humano para viver nesse estado. E quando eu passo por essas pessoas, eu digo, poderia ser eu no lugar dessa pessoa. Irmãos, que privilégio que você está aqui. Não porque é igreja. Não, mas por estar em um lugar, sentado, cantando, adorando a Jesus, ouvindo louvores, cantando louvores, contribuindo financeiramente, vivendo esse afeto, vivendo esse amor, vivendo essa comunhão, mas poderia estar vivendo nessa miséria humana. Nós temos motivo de sobra para agradecer, e se for falar do Natal, a gente vai falar que Ele deu o maior presente que o homem poderia receber. Ele deu o Filho dele, o Espírito do Senhor está sobre ele para curar, para sarar. Amém. O Espírito. Como ele fala em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu. No Antigo Testamento, a unção com óleo legitimava uma autoridade, um sacerdote, um rei. E aqui ele fala que o ministério dele é um ministério legítimo, no poder do Espírito. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus moer Jesus. Parece até que Deus é perverso. Quando a gente olha para isso, foi do agrado do Senhor moê-lo. Só que quando eu penso nisso, eu vejo que o amor dele foi tão grande por nós, que o Filho foi moído por nós. Ele sofreu, ele foi pendurado no madeiro, por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós olhamos para esse mundo de cabeça para baixo, é consequência do pecado. Mas a mensagem de reconciliação está disponível para a humanidade. Porque Deus, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Só que quando Jesus verbaliza os presentes, ele entra e joga, ele diz assim: não é este o filho de José? Porque a gente esperava que tinha que ser algo grandioso. Às vezes eu até brinco com os irmãos. Se hoje você entra na igreja, você já sabe quem é o pastor. É o que está de paletó, é o que está com blazer. Mas Jesus era simples, Jesus era comum. Vivia a vida na simplicidade, vivia a vida em comunidade. Mas ele sabia o motivo pelo qual o Espírito do Senhor estava sobre ele. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, você que é servo e serva de Deus, você que é discípulo de Jesus, o Espírito Santo, ele habita em você. Amém. Imagine aquele perfume que você usa importado. Quando você chega no lugar, as pessoas sentem o cheiro do seu perfume importado. Você imaginou aquele perfume que você divide em 12 meses sem juros? Mas o importante é que está cheiroso. Quando você chega, você exala. Agora pense no Espírito que reside em você. Quando você chega, você exala. Quando você chega, você traz a paz.
Você traz o amor. Você traz a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele convenceu você para a salvação. E você tem essa convicção. Mas ele também vai usar você para conduzir outros à salvação. E você tem que se permitir ser usado por Deus. Porque Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas. E essas boas novas, ela também foi confiada a mim e ela foi confiada a você. Essas boas novas, ela deve ser compartilhada. A mensagem de salvação precisa ser compartilhada. Ah, mas eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou pregador, eu não sou diácono. Você é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E você pode ser usado por Deus, porque Ele quer usar você. A gente não pode se acostumar com essa miséria humana. Claro que a gente não vai resolver o problema do mundo. A gente não vai alimentar todos que têm fome, nós não vamos cobrir todos que sentem frio, mas a gente precisa entender que são seres humanos, que carecem do amor. Que talvez nesse momento eles não estão aqui, como vocês estão. Estão acendendo fogo para aquecer o frio. Estão ali trocando papelão como se fosse um cobertor. E eles se reproduzem debaixo da ponte. Eles se reproduzem no viaduto. E crianças vão nascendo. Crianças vão nascendo descalços, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que vestir. Crianças que já estão nas sinaleiras pedindo dinheiro, pedindo moeda. Crianças da idade do meu filho. Eu olho para meu filho, eu vejo a inocência que ele tem. Até na escola. Porque já divide espaço com crianças que presenciam o pai agredir a mãe. O pai chegar embriagado. Mas o único problema é o pecado. E só se resolve esse problema por intermédio do Evangelho. O Evangelho é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Imagine que esse Evangelho está na minha mão. E eu olho para alguém que está se perdendo. Eu tenho uma solução. Mas eu preciso compartilhar. Hoje, um irmão em Cristo que está firme na fé. Sabe como foi que ele entregou a vida dele a Jesus? Um crente. Na empresa, 2 horas de descanso. Um crente pegou a revista da escola bíblica dominical e levou para a empresa. E no horário de descanso, eles almoçavam. No horário de descanso, ele chamou esse colega de trabalho para ler a palavra e compartilhava com ele. Compartilhou vários dias. Em um determinado dia, ele perguntou: você quer entregar sua vida a Cristo? E o colega disse assim: diante de tudo isso, o que é que me falta? Hoje não pastor. Perceba, irmão, isso aconteceu em 2 horas de descanso no trabalho. O seu trabalho não é só para você lucrar. O seu trabalho é um campo missionário. Imagine alguém que é motorista por aplicativo. Quantas pessoas que entram no carro aflita, angustiada, desesperada da vida, pensando em desistir de tudo. Mas se o motorista por aplicativo crente pensar que é só para ele ter 5 estrelas na plataforma, ele não vai entender. Mas às vezes Deus vai colocar alguém justamente para ouvir o Evangelho através da sua vida. Ah, mas eu sou costureira. É um campo missionário. Ah, mas eu sou porteiro. É um campo missionário. Ah, eu sou taxista, como Fábio. É um campo missionário. Quantas pessoas entrou no táxi anunciado? E pensa que ela ajuda taxista. Mas o Espírito do Senhor está sobre o Fábio. O Espírito do Senhor está na costureira crente. O Espírito do Senhor está no porteiro. O Espírito do Senhor está em você, na função que você ocupa, no seu trabalho, não é apenas para ganhar dinheiro. Olhe para o seu trabalho como um campo missionário que você pode compartilhar essa mensagem de salvação. Sabe qual é a nossa dificuldade em compartilhar o Evangelho?
A nossa dificuldade é que nós criamos expectativa. Ah, não vai pregar, pastor, eu não sei pregar, eu não consigo pregar, eu não sei. A preocupação dele não é a pregação, porque ele tem certeza que tem uma palavra para compartilhar. A preocupação dele não é que Deus é com ele, porque ele sabe que Deus é com ele. A preocupação dele é a avaliação que eu vou fazer da pregação, então ele fica com ele. A mesma coisa, eu não sei falar, porque você está querendo palavras bonitas, fale do amor de Deus. Fale do que ele fez na sua vida. Olhe para aquela mulher de Samaria. Ela chega e diz: encontrei um homem que falou a minha vida toda. Toda a Samaria veio ter com aquela mulher. E depois a Samaria e o samaritano falaram: nós agora acreditamos não só porque você falou, nós também vimos e cremos. Você pode ser um recurso usado por Deus para levar essa mensagem de salvação. Amém. Você não vai levar o Papai Noel, você não vai levar o trenó, você vai levar o Evangelho, que é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. E você pode ser pobre financeiramente, você pode morar na cobertura do melhor prédio em São Paulo, ou você pode morar num lugar simples na comunidade de São Paulo, você pode ser negro, você pode ser branco, mas nada disso impede você de ser usado por Deus, porque o Espírito usa qualquer um que Ele quer. Amém. Talvez, irmãos, a nossa palavra diante de Deus seja: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Será que o reino pode contar com você? Amém. Será? O reino pode? Será que o Espírito pode dizer: vá lá, fale, ore, abra a boca, compartilhe o Evangelho, fale do meu amor? Talvez ainda nesses dias, esse clima natalino, o Senhor abrirá portas para a pregação do Evangelho. Não perca a oportunidade. Não se cobre, não queira ser pregador ou pregadora. Fala de Jesus. Fala do amor. Aproveita a ocasião e fala desse amor. Porque assim como o Espírito do Senhor estava sobre mim, o Espírito Santo, ele habita na minha vida e habita na sua vida. Você consegue imaginar isso? Alguém pensando em se matar e Jesus contar para você, colocar você no caminho dessa pessoa? Certa feita eu estava no shopping lá na Bahia e entrou uma pessoa desesperada. Estava na fila para pegar o almoço. E quando essa pessoa desesperada cruzou no meu caminho, que ela veio até mim, na mesma hora eu conversei com Jesus. Eu falei: Jesus, o Senhor quer me pegar dentro do shopping? Como assim, pastor? Porque às vezes no shopping a gente quer dar uma de gatinho, né? A gente esquece que é todo shopping, aí e se vier um demoniado dentro do shopping? E agora? E se alguém estiver desesperado dentro do shopping, será que a gente vai realmente levar aquela mensagem de amor? Por exemplo, eu vou no shopping, não. Tem que ser um tipo da evangelização, digo, mas aqui não, no shopping não. Às vezes, irmãos, são uns momentos ruins da vida, que o Senhor nos pega de surpresa. E está eu lá no shopping, e aí aquela mulher cruzou o meu caminho, eu falei: Jesus, já batei a charada, já percebi. E é algo assim que todo mundo olha para você diferente, porque você está tendo um atributo diferente de um lugar que a vaidade impera. Às vezes é na sala de aula, como uma vez eu estava na escola e uma mulher se manifestou dentro do colégio, com um corre-corre, uma gritaria. Será que não tinha crente naquela escola? Será que todo mundo ali não era crente? Mas às vezes a mensagem que o Senhor quer que você leve não vai ser no culto, no culto doméstico, na igreja. Às vezes vai ser na padaria comprar pão. Às vezes vai ser ajudando alguém a trocar o pneu do carro. Às vezes alguém vai cruzar no seu caminho e dizer: você sabe onde é tal rua? Você já recebeu ligação errada? Eu já recebi ligação errada. Você não ligou porque você tem que ouvir a palavra, tem uma de verdade do Evangelho. Não, meu irmão. Você não ligou porque está perdido, não. Quero falar do amor de Deus para você. O que aconteceu do outro lado, eu não sei. Mas a gente precisa estar atento. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não é um troféu do qual a gente tem que estar mostrando para Deus. O Espírito Santo habita em você, ele quer te usar. Ele quer te usar para trazer a mensagem de salvação para aqueles que estão
perecendo na sua vida. Feche os seus olhos agora, por favor. Curve a sua cabeça. Nesse momento eu quero me dirigir a você que nos deu o prazer, está nos dando o prazer da visita, e que você tem percebido que o Senhor tem falado ao seu coração, não apenas hoje, mas o Senhor tem ministrado ao seu coração. Mas às vezes você quer lutar com suas próprias forças, você acha que você tem que conseguir com a força do seu braço, mas a Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É Deus que vai fazer a obra na sua vida. Ah, mas quando eu estiver assim, eu vou lá na frente. Quando eu estiver assim, eu entrego a minha vida a Jesus. Quando a minha vida toda estiver arrumada, eu entrego a minha vida a Jesus. E aí a gente fica criando essas expectativas e fica protelando. Mas o Senhor enviou o Filho dele para morrer por mim e por você. O Senhor enviou o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. E você sente isso. Você tem percebido isso, que o Senhor está chamando você para firmar uma aliança real com Ele, para caminhar com Ele, para você se tornar um discípulo de Cristo Jesus. Se você está aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida a Jesus, não é entregar a sua vida à igreja, ao pastor, a Jesus. Levante a sua mão. E com esse sinal você estará dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero me tornar um discípulo de Cristo. Que o Espírito do Senhor estava sobre mim para proclamar a boa notícia, a boa nova. A igreja está orando por você. A igreja está intercedendo pela sua vida, porque essa é a melhor decisão que você pode tomar. Mas só você pode decidir. A igreja não pode decidir por você. Os irmãos não podem decidir por você. Mas essa é uma decisão que tem que partir de você. Eu lembro quando eu entrava na igreja, que eu ouvia a palavra, no momento do apelo, eu tremia na base, porque eu achava que eu que teria que conseguir com a minha força, mas ninguém é capaz suficiente para vencer. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos auxilia, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Temos alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Temos alguém nessa noite que está afastado do caminho do Senhor, se desviou da fé, saiu dos propósitos de Deus, mas hoje você ouviu essa mensagem e hoje você entende que deve retornar para casa, como aquele filho pródigo que saiu, gastou dinheiro, mas depois quando ele volta, o pai está com os braços abertos para recebê-lo e manda preparar uma festa. E o pai diz: ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Temos alguém nessa noite que quer se reconciliar com Jesus? Não tendo, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és digno de ser recebido e de ser adorado. Obrigado porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo, todo poderoso, esteve sobre Ti para anunciar as Tuas novas. Obrigado porque estávamos perdidos em nossos pecados, desgarrados, mas por amor a nós e ao Teu nome, nós somos reconciliados contigo. E hoje nós somos aceitos no Teu reino. E ainda que nos falte muitas coisas, mas não nos falta a Tua presença.
nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Carlinha, por gentileza, compareça à gerência. Por favor, Fábio, conforme o programado. Quero convidar as crianças também para vir à frente, já estamos sinalizando. Glória a Deus. Por favor. Não sobe, por favor. Não quer mostrar o sapato que já é quebrou, não?
Glória a Deus, por favor. Vá falando os nomes, eu vou chamando. Irmão João. Ah, irmão João tá. Não é ele tá aqui, mas cedo. Levanta a cabeça. Regiane. Vai ficando aí. Vai segurando. Irmã Rosa. Deixa a cantina aí, Rosa, por favor. Tem uma Rosa aí. Joga lá esse ovo, por favor. Irmã Rosa. Gabriel. Vem aqui. Suba aqui, por favor. Tá segurando aí. Leva o leite da Rosa. A Leia. A Cíntia. Sai da cantina, Cíntia. E a Shirley também. Compareça à gerência. Suba, por favor. Jair. Meu coroa. Viviane. E Cesarinha, por gentileza. A Elaine. O Fábio. A Silvana. O Jalisson. Bora, Tiago, não tem esse elemento da igreja. Adriana, por favor, acaba. Irmãos, eu vou dar uma passadinha. Eu vou ser antiético, mas é por uma causa justa. Depois você entrega a profecia. Amém? Glória a Deus. Desculpe a falta de ética, mas eu preciso me referir aqui a eles, tá bom?
Quero agradecer a todos vocês, porque ninguém pastoreia uma igreja só. Essa ideia de pastor Superman, pastor que faz tudo só, não existe. Abaixo de Deus, eu preciso de vocês. Sabe por que eu estou aqui embaixo? Porque eu sou menor. Biblicamente falando, eu sou servo de todos. Eu estou aqui para servir vocês. E eu vou prestar conta a Deus o meu serviço a todos vocês. Às vezes não dá para a gente atender a expectativa de todos. Cada um de vocês tem um jeito, tem uma maneira. Tem uns que eu tenho que dar uma palavra e não morre. Tem uns que se eu der uma palavra, morre. Então a gente vai nessa dinâmica, fala com um jeito, fala com outro com outro jeito. Mas o que seria do pastor Emerson se não tiver uma rosa para fazer o café? Se não tiver uma região com essa roupa eletrônica, tudo que é tipo de pessoa para vir para a igreja. Departamento infantil, Fábio, quando eu cheguei aqui, foi você que me recebeu. Você que me abraçou. O pastor falar, pastor falar. Eu já liguei para ele. O Jair, o Gabriel, a Carla, a Cíntia, a China, a Léo, a Silvana. Independente de qualquer coisa, somos uma família. Aleluia! E família é assim, família briga mesmo. Porque quando o irmão pega a roupa do outro emprestado, ele fica zangado. A roupa que eu ia para a festa você usou, mas vai alguém batendo irmão, ele esquece da roupa usada e se une. Eu quero que sejamos de fato uma família. Um ajudar o outro, um fortalecer o outro. Que a minha dor seja a sua dor. Que a sua dor seja a minha dor. Semana passada eu estava na igreja e falaram do Vila Gustavo, positivamente. E sabe o que eu respondi para eles? Desculpe a minha vaidade. Eu disse para ele, minha equipe. Vocês são essa equipe. E é por isso que vocês estão em cima e eu estou embaixo. Porque eu não vou operar som, eu não toco bateria, eu não canto, eu não tiro foto, eu não faço café, eu pastoreio. Todos são importantes. Todos são importantes. A Kelly, a Wanda que não está aqui é importante. Às vezes a gente fica pensando, mas assim é um pastor, mas o coração de pastor só Deus entende. Todos vocês são importantes para mim. E eu quero perder de vocês. Não deixa nada pairar na sua mente. Se tem alguma dúvida, procure o seu pastor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus. A gente não quer glorificar o homem, mas essa equipe, para a glória de Deus, deu uma salva de palmas mais gloriosa na vida. Vocês são gloriosos. Nós não devemos ser. Nada disso estava na minha programação, porque eu gosto de fazer a programação com tempo. Irmãos, eu fico correndo para que eles fizeram tudo isso. O Jades, quantas vezes madrugada vem no trabalho, fala e faz. A Regina vai no braço e compra o presente. Irmãos, o diabo quer destruir a igreja, mas juntos nós somos mais fortes. Possamos construir uma igreja sólida. Não uma igreja perfeita. Uma igreja que um cisana com o outro, um reclama com o outro, mas que no final é comigo. Eu agradeço a Deus por vocês, pela confiança, pela oportunidade. E eu confesso, tenho muito que aprender, mas tenha paciência com o que está fazendo. Glória a Deus, abençoe para esse cara. Glória a Deus. Ah, mas as crianças vão ganhar presente também.